Boa noite, meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Nós vamos falar de futebol, mas sobre um aspecto interessante nesse programa, nós vamos entender o que é a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Acho um assunto importante para todos os telespectadores que são torcedores. Nós vamos conversar com o advogado especialista na área, Alexandre Martfeld. Alexandre, é um prazer tê-lo aqui no Jogo do Poder, seja bem-vindo. Olá, Zelan, boa noite, o prazer é todo meu, especialmente por estar tratando de um tema tão instigante e relevante para aqueles que gostam de futebol. E eu acho que é por isso mesmo que até vou pedir para você a permissão para lhe roubar a palavra por um breve momento, porque eu acho que antes da gente tratar sobre SAF, é necessário nos colocarmos um passo atrás para falarmos do que você exatamente disse, de futebol, de uma paixão que move muitos brasileiros. É uma paixão que tem sido um pouco sofrida nos últimos anos. Eu não digo sofrida do ponto de vista de resultado em campo, mas sobre uma perspectiva econômica. E aí a gente precisa inserir a SAF, contextualizar o momento histórico da SAF com base nesses relatos fáticos. E aí a gente tem alguns dados que foram publicados em 2021 que nos ajudam a elucidar esse cenário. Sim, então me explique aí o que você acha. Vamos falar de futebol. Vamos. Mas o telespectador mais ou menos já saiba você também que de futebol eu entendo muito pouco, viu? Um dos dados que eu acho que é fundamental a gente tratar aqui é do endividamento líquido dos clubes, dos 40 clubes entre Série A e Série B em 2021, que chegou a casa de 10 bilhões e meio de reais, enquanto as receitas deles foram totalizadas em 7 bilhões e meio. O que você está me dizendo é que os campeonatos da Série C e D não são rentáveis. Se o clube cair para esse grupo, ele acaba enfrentando problemas econômicos que podem significar sua própria sobrevivência. É isso que você está me dizendo? Não, na verdade, você está certo, mas eu estava falando de outra coisa. Quando o clube ele vai caindo de divisão, certamente ele vai ter uma diminuição de receita. Por exemplo, o Sport, por exemplo, ele tinha uma folha salarial em 2021 que era de 4 a 6 milhões de reais, segundo informações publicadas na imprensa. Quando ele caiu para a Série B e começou a disputar o campeonato em 2022, ele teve que diminuir essa folha salarial em 60%, porque as receitas vão diminuindo. E à medida que você vai caindo para a Série C, como o Vitória estava hoje, subiu, ou para a Série D, que é ainda pior, de fato, o oferimento desses valores vai sendo cada vez menor. Mas essa pesquisa, que foi realizada pelo Ernst Young, ela considerou apenas os 40 clubes, entendeu? E aí a gente consegue ver que existe um buraco entre as dívidas que o clube consegue angariar no mercado e a receita que ele consegue oferir. E isso é o que tem provocado, por exemplo, muitas crises econômicas em alguns clubes. Você falou assim, o que ele consegue de receitas e consegue, por exemplo, de adiantamento de sócio, ou seja, o que ele consegue captar no mercado e o que ele consegue captar operacionalmente, ou seja, a receita de jogos, etc. Isso. Tem sempre um buraco, é isso que você quer me dizer? Exatamente isso. E mais do que isso, se a gente for olhar, 48% dessas receitas estão na mão de apenas 5 grandes clubes, que é o Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians e o Atlético Mineiro. E aí, voltando, quer dizer, existe então uma grande concentração de capital aqui na mão de 5 grandes clubes, o que torna, se não dificultosa, mas hercúlea a possibilidade de pequenos e médios clubes fazerem frente a esse quinteto. Você está me dizendo, antes de a gente entrar nesses assuntos, a gente tem ainda 4 blocos pela frente, vai dar tempo de a gente analisar tudo. Agora, veja bem, você está querendo me dizer que o resultado de um clube de futebol não é necessariamente só o futebol, é também a sua gestão financeira. Exatamente. Então, sem dinheiro não tem futebol. Exatamente. Não só a gestão financeira, mas a administrativa também. E aí eu acho que um exemplo que a gente pode usar por exemplo, o do Grêmio. Em 2021, o Atlético Mineiro ele foi campeão do Brasileiro da Série A e a sua folha salarial ela variava entre 10 a 13 milhões. O Sport, naquele ano, caiu com a folha salarial de 4 a 6. O Grêmio, em que pese ele esteja formando esse quinteto dos 5 maiores clubes com receita, ele caiu, ele foi rebaixado para a Série B naquele mesmo ano e, ainda assim, ele tinha a maior folha salarial do campeonato, com 15 milhões. Então, isso nos dá duas informações. A primeira delas é que a folha salarial e a performance dos jogadores não necessariamente está vinculada, mas há uma conexão que não pode ser descartada.
E a segunda é que Melhores salários, mais dinheiro atrás mais capacidade, mais talento. Não é Exato. Quanto melhor o jogador, mais caro ele vai ser. E uma outra... isso é com tudo, até com os advogados, né? Não, certamente. E uma outra informação é gestão administrativa e ambiente do clube importam muito nessa análise. De que maneira você acha que isso importa? Na contratação de jogadores, na gestão, digo, de contratos e do próprio pessoal interno O administrativo. O administrativo ordinário do clube. Avaliando, assim, em geral, o panorama geral do futebol brasileiro, fora a Série A, que eu vou tender a achar que são mais bem administrados e mais bem organizados. Só, se eu estiver errado, você me fala. E a gestão é importante, a gestão da qualidade, ou seja, não é só obter o recurso, mas aplicar o recurso de forma muito correta para alcançar o resultado, não é isso? Exato. Então, o futebol do Brasil hoje não é só talento futebolístico, é também uma equação administrativa e financeira. Exatamente. O futebol apenas futebolístico, ele seria lá do século XX, que foi quando se iniciou essa perspectiva do clube com a associação civil. Um futebol mais amador, que não gerava tanta receita e que importava muito mais o lazer. Hoje o futebol se profissionalizou. Se a gente for olhar, por exemplo, a CBF ela tinha divulgado uma pesquisa que o futebol brasileiro, em 2021, ele chegou a gerar 52 bilhões de reais de movimentação financeira, o que significaria que era 0,72% do PIB. 0,72 só o futebol? Só o futebol. Isso aqui dentro do Brasil? Isso aqui sem contar receitas fora e a exportação desse produto para o mundo todo, né? Exato. Ou seja, é de uma importância significativa, né? Exatamente. Eu quero continuar falando sobre futebol e dinheiro, mas no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, que afinal nós também precisamos pagar os nossos boletos. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Alexandre Martfeld, que é advogado especialista na área de Sociedade Anônima do Futebol, da parte societária que envolve esse processo novo que eu não conheço ainda e que estou aprendendo aqui com o Alexandre. Alexandre, no bloco passado a gente estava falando que dinheiro e futebol hoje são coisas ligadas e não existe a possibilidade de desenvolvimento de um clube de futebol num campeonato como está se organizando, sem a profissionalização. Sem profissionalização é sem dinheiro e sem coisa, ou seja, precisa de tudo isso. Qual é o diagnóstico que você faz do futebol brasileiro como um todo? Estão todos eles caminhando para essa organização? Existem muitas discrepâncias entre, vamos dizer assim, os que estão mais à frente dos que estão mais atrás? Me conte um pouco esse cenário aí. Existe sim, vou começar pela sua última pergunta, existe sim uma discrepância entre os clubes que estão mais à frente e os que estão mais na lanterna do campeonato, e disso deriva até uma discussão sobre a reformulação do compartilhamento da verba que é oferido por receita de televisão e uso de imagem. Quem faz isso é a CBF, né? Isso. É a própria CBF que vai organizar o Campeonato Brasileiro. Sim. Mas, além disso, a SAF, talvez ela vai ser incluída nisso, e o diagnóstico, a SAF ela vem com o propósito de permitir ou de incluir uma nova regra de governança, um meio de financiamento da atividade do futebol e permitir que esses clubes, ao saírem da condição de associação civil e se tornarem uma sociedade anônima de futebol, possam ir ao mercado em busca de investidores e que esses investidores se sintam seguros em estarem portando capital. Eu preciso, veja bem, eu não conheço sobre esse assunto. Acho que eu conheço menos ainda do que eu conheço sobre futebol. Então me explique aí o que é essa SAF, o que é a organização da SAF, ela está fundada em quê, baseada em quê, como é que ela vai fazer as trocas, existe uma lei específica falando da Sociedade Anônima do Futebol? Me conte essas coisas todas. Pronto. A SAF, ela surgiu através da Lei 14.193, em 2021, e ela surge... Essa é uma lei específica da SAF ou...
específica da SAF. Ah, tá. Ela traz outras regulamentações, mas atreladas à própria Sociedade Anônima do Futebol. Que é uma sociedade anônima comum, mas é específica para o ramo futebolístico, é isso? Exatamente. Tanto é que, se a gente for olhar, o objeto social, ou a atividade que ela deve desenvolver, deve ser única e exclusivamente voltada ao fomento do futebol, profissional, seja masculino e feminino. Eventuais atividades secundárias que ela venha a estar ali desenvolvendo, Venda de produtos, por exemplo. tem que estar relacionadas ao futebol. Por exemplo, eu posso fazer um bonequinho de um jogador de Neymar, por exemplo. Eu faço um bonequinho de Neymar e aí eu vou vender o bonequinho de Neymar. Pode fazer isso? Pronto, isso pode ser feito perfeitamente pela própria SAF. Agora, se ela quiser fazer, por exemplo, incorporação imobiliária, ela tem que constituir uma outra sociedade. Entendi. E por que você acha que isso é um benefício para o futebol em geral? A SAF, diferentemente, e aí ela é contraposto de uma associação civil, que é um modelo pelo qual muitos clubes estão pautados hoje, né? O clube associativista, ela permite que os investidores façam um aporte de capital na SAF, ou seja, a SAF ela consiga captar dinheiro, e em contraposição a isso, em contrapartida, ela consiga oferecer uma participação societária. Tá, deixa eu entender, na minha cabeça ficou mais complicado ainda. Deixa eu explicar. Você tem a SAF aqui, vamos imaginar um clube interessante, o clube o clube de regatas de Itapajipe, futebolista, clube de futebol de Itapajipe. Não existe, vamos falar sobre ele. Eu crio primeiro uma sociedade civil e reúno aquela comunidade que vai montar um clube de futebol. Estou certo? Tá, sim. Pronto. E existe a SAF. Vamos imaginar que o clube seja antigo, tenha 100 anos de idade, já tenha a sociedade civil montada com seus sócios, etc. Aí eu vou criar uma outra unidade separada. Quem é que vai controlar efetivamente o futebol? É essa sociedade anônima ou ainda é essa sociedade anterior? Pronto, aí depende do modelo de constituição que você vai adotar. Então vamos falar sobre isso. Me conte aí como é que é isso. Na lei existem pelo menos 4 modelos. Sim. Um é a transformação, ou melhor, conversão, que aí a associação ela vai só alterar sua natureza jurídica, se a gente pode colocar assim, ou seja, ela vai sair da legislação do Código Civil e a gente vai pautar-se sobre a legislação da SAF. Ou seja, essa lei específica dessa lei. Agora, Exato. E com isso a perda de controle dos sócios? Não, os associados, nesse caso, eles se tornariam acionistas da SAF. Só que é uma operação que não é proveitosa para o clube. Por quê? Porque a gente não vai ter uma separação da personalidade jurídica, da pessoa jurídica, a gente não vai ter 2 pessoas ali. E aí o clube que está endividado, ele vai deixar de ter um fluxo de pagamento, ele vai deixar de ter um fluxo de dividendos que vai ser recebidos da SAF enquanto ele for acionista, que vão cessar no caso de uma transformação. E acho que uma outra coisa que é importante lembrar no caso de uma transformação é que toda a sucessão dos contratos e obrigações vão ser transferidas necessariamente à pessoa jurídica. Ou seja, migra tudo para essa nova. Vai ser nova. Ou seja, transforma-se de uma ação da sociedade civil para a sociedade anônima e está tudo lá. As dívidas também, é isso que você está me dizendo? Exatamente. O passivo e o ativo também. Continua com a mesma pessoa jurídica. Tá, mas e quando eu separo para uma SAF, eu estou criando uma com ativo e outra só com as dívidas, né? Não. Isso é até vedado pela legislação, você vai ter que transferir para a SAF todos os contratos e aí, consequentemente, as obrigações financeiras também que advêm desse contrato para a própria Sociedade Anônima do Futebol. Sim, mas de qualquer forma, e as dívidas que não estão previstas em contratos ficariam no passivo? Significa que isso não... Eu estou lhe provocando, tá certo? Não, fique tranquilo. Não seria uma forma de fraudar credores? Podia usar como esse mecanismo, por exemplo? Não necessariamente. Primeiro que é um direito previsto em lei, expressamente, na 14.193 de 2021, mas... Eu não quero lhe falar do ponto de vista de fraude a credores no sentido legal, mas uma fraude a credores no sentido de se livrar desse pagamento. Pronto, mas não vai ser... a SAF ela não vai estar se livrando desse pagamento. Por quê? Porque quando o clube ele constitui a SAF e ele se torna acionista da SAF... O clube, a sociedade civil vira acionista. Isso, porque se na transformação é a mesma pessoa jurídica, então, tipo assim, todos os direitos e garantias que estão facultados a esses credores continuarão iguais. Não vai haver nenhum tipo de transformação nisso. Mas agora, se for uma outra operação, como uma cisão ou que se denomina de drop-down, em que a separação dessas 2 pessoas, entre clube e SAF, o clube vira acionista e, a partir daí, a própria legislação estabelece alguns mecanismos de financiamento da atividade do clube. Por exemplo, 50% dos dividendos auferidos pelo clube na condição de acionista deverão ser repassados para o pagamento de dívidas anteriores à Constituição. Tá. Até o final dela, depois não precisa mais. Exatamente. Um outro modelo é o regime centralizado de execução, que O que é isso?
Todas as execuções que estão ajuizadas em face do clube, elas serão centralizadas em um único juízo. O que acontece no processo falimentar, basicamente. É o mesmo racional do processo alimentar e do processo de recuperação judicial. Ou seja, junta tudo num lugar só para que esse único juiz decida sobre tudo. Exatamente. E aí a gente vai ter um concurso de credores. E aí, por que não seria uma fraude a credores? Não seria uma fraude a credores, não seria um mecanismo que seria para burlar o pagamento dessas dívidas? Então não existe essa possibilidade. Não, na verdade o que existe é um incentivo para ter um modelo mais economicamente eficiente. Existe uma teoria que eu acho que pode até elucidar isso, que é a teoria da tragédia dos comuns. O que significa? Existe um bem comum, que a gente vai colocar aqui como ativo do clube. Que é o futebol. Pronto. E que é usado por diversos indivíduos. Certo. Se esses indivíduos buscarem a maximização de seus interesses, a gente vai ter uma sobreutilização desse bem comum. Então, ele vai se tornar economicamente ineficiente. Porque está todo mundo buscando ali, a ideia do farinha pouco, meu pirão primeiro. Sim. Quando a gente trabalha sobre a ideia do regime centralizado de execução ou da recuperação judicial, que foi possibilitado para o clube pedir pela nova lei, você organiza isso e consegue estabelecer um método em que haja o adimplemento da dívida e, ao mesmo tempo, o agente econômico ele não se prejudique e continue suas atividades. Então, você falou na primeira vez que era o modelo de transformação. Esse modelo você chamou de quê mesmo? Cisão, também tem um drop-down, aí não tem uma contrapartida na língua portuguesa. Certo. Você vai me explicar isso tudo direitinho. E esse certo. último modelo que você estava falando agora, como é que é o nome que chama? Esse é o regime centralizado de execução. Regime centralizado de execução. Eu vou querer saber mais sobre o drop-down, mas no próximo bloco, tá certo? Vamos aqui continuando sobre futebol. Rapidinho os comerciais, voltamos aqui no Jogo de Poder com Alexandre Martfeld. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com Alexandre Martfeld, falando sobre futebol, falando sobre SAF e tentando entender um pouco sobre essas questões todas. Sobretudo para mim, que não conheço muito de futebol, né, Alexandre? Agora, vem cá. Você falou um negócio de drop-down. Por que a gente usa esse termo em inglês? O que é que ele significa? É uma operação que é contábil e societária, basicamente, em que todos os bens, ou pelo menos nessa situação, os bens ligados ao departamento de futebol de um clube, eles serão transferidos para a constituição de uma pessoa jurídica. Em contrapartida, essa pessoa jurídica vai dar ao clube participações societárias. Então, ele vai se tornar um acionista da SAF. É como se ele integralizasse o capital com o campo de futebol, com a área de treinamento, exatamente, essas coisas todas. Exatamente. Ou seja, a sociedade ela acaba se fortalecendo com bens e patrimônios. Isso. E aí o clube pode... Mas as dívidas vão para lá também. As dívidas associadas aos bens que foram transferidos, sim. Ah, sim? Só relacionados aos bens que foram transferidos e desde que essas dívidas estejam vinculadas ao fomento do futebol. Se forem dívidas que não tenham muita relevância... INSS, por exemplo. Se for de jogadores, por exemplo, sim. Se for de jogadores, sim. Sim, dos contratos de jogadores. Mas, assim, dívidas tributárias e outras questões que são do clube de futebol, fica lá atrás? Não, essas também serão transferidas. Qual é o fato gerador dessa dívida? Se é de algum contrato, de algum dever que o clube se obrigou para conseguir... E quais é que não iriam, por exemplo? A dívida de luz, por exemplo? A dívida de um contrato de terceirizado. Ela não poderia... ou dificilmente seria colocada. Então, essa dívida, mesmo que não paga, só pode ser paga depois com os dividendos das receitas que virão depois. Essa é uma forma de pagamento. Existem outras que aí cabe à criatividade de cada clube se organizar e estabelecer qual é melhor para ele. Essa lei de 14 mil é de quando, mano? 2021. Ou seja, é recente. É recente. Agora eu lhe pergunto, a comunidade jurídica já está bem inteirada sobre essas questões, né? Já temos vários exemplos de SAF acontecendo. Eu vou perguntar primeiro da comunidade jurídica para depois perguntar ao telespectador se ele sabe o que está acontecendo e ele é favorável a essas transformações. Certamente. Existem alguns movimentos já. A gente tem um Cruzeiro, por exemplo, que fez uma operação de drop-down para a constituição de uma SAF, com o Ronaldo adquirindo 90% da participação. A gente tem um Vasco com um investidor estrangeiro, Seven Partners, que adquiriu, salvo engano, 70%, Botafogo com John Textor, e agora a gente tem o Bahia, com o Grupo City, que tem uma proposta na mesa, foi apresentada ao Conselho Deliberativo e agora vai ser pautado para a Assembleia Geral, em que o Grupo City ele se compromete a aportar R$ 1 bilhão no Bahia, em
contrapartida, ele vai receber 90% das participações societárias, só que esse R$ 1 bilhão ele vai ser dividido em 15 anos. A gente não sabe dizer, porque a gente não teve acesso à proposta, é algo sigiloso, até que seja pautado para a Assembleia Geral, se serão parcelas iguais e sucessivas ou como é que vai estar organizado o cumprimento dessa obrigação nesse prazo. Obviamente que a gente não pode falar de uma coisa que a gente não conhece, né? Mas do que é conhecido aí, você acha que é um movimento positivo para a profissionalização e desenvolvimento do futebol como um segmento econômico importante? Um pouco, quase mais de 0,5% do PIB? Não, certamente a SAF ela vem para agregar bastante o meio futebolístico. Especialmente no caso do Bahia, porque a operação como ela foi realizada, como ela foi estruturada, e o investidor com quem ele se aliou, primeiro, é um investidor poderoso, e segundo, ele trabalha sobre um modelo de gestão que se chama Cross Ownership, que é também um modelo de propriedade cruzada. Ou seja, ele tem vários clubes ao redor do mundo. O clube líder é o Manchester City, lá na Inglaterra, que é o maior de todos, e ele vai criando sinergias entre esses clubes. Ele pode trocar jogadores de um clube para outro. Exatamente. Tá. E aí isso vai favorecendo o crescimento do time. Não significa que hoje, falando do Bahia, ele vai despontar e vai começar a brigar pelo campeonato. Não se faz um trabalho desse tamanho de um dia para a noite. Exatamente. Mas certamente ele vai alçar novos voos e da posição onde ele está para a posição em que ele vai se encontrar mais tarde vai ter um bom caminho a ser trilhado. E você acha que o torcedor, e sobretudo o torcedor sócio, vamos utilizar o do Bahia mesmo, está a par de todas as discussões, está com informações suficientes capaz de tomar essa decisão, autorizando ou não essa transformação ou essa movimentação? Bom, existem vários mecanismos que você pode utilizar para tomar conhecimento sobre essa operação. Eu acho que o principal deles é transparência pela própria diretoria. E aí a gente tem Marcelo Belitani, que é o presidente do Bahia, e que, ao que tudo indica, ele tem apresentado a proposta com clareza e em diversos meios de imprensa. Uhum. Então, julgo eu que os torcedores do Bahia tenham conhecimento eu ia falar do problema que estão se metendo, mas... situação que eles estão se metendo. Talvez seja melhor colocar da situação que eles vão aceitar ou negar. Pronto, agora, veja bem, num clube você tem um processo de eleição de diretoria, sempre é muito conturbado, porque você sempre tem vários grupos, etc. Com uma propriedade de 90% sobre isso, vai haver uma tendência a uma permanência, uma estabilidade maior na diretoria, porque quem vai mandar são os acionistas majoritários, não? Exatamente. Ou seja, o torcedor do Bahia não vai mais poder escolher seu presidente, o sócio, né? O torcedor sócio do Bahia não vai mais poder escolher seu presidente, né? Não vai. Ele vai poder escolher. Por quê? Porque existe a SAF do Bahia, existe o clube do Bahia. O clube vai ser o acionista, com os 10%. Sim. Então, os torcedores associados, eles estão atrelados ao clube. Mas esse presidente, ele não vai mais poder tomar decisões estratégicas sobre o segmento do futebol. Ou seja, não pode dizer que se vai contratar ou não os jogadores, porque quem vai fazer isso tudo é essa comunidade administradora, vamos chamar assim, Exatamente. Essa sociedade administradora. Exatamente. Então ele vai eleger o presidente do clube para quê? Bom, é uma figura para ficar à festa? Não, aí é uma questão que a gente pode olhar das outras operações também, que todas elas, o clube, enquanto acionista, manteve uma participação de pelo menos 10%. E aí por que isso? Porque na legislação, se o clube ele mantém 10%... Ele tem direito a nomear um membro da diretoria, né? Não, isso vai ser algo negociado. A legislação não estabeleceu nada, mas a legislação estabeleceu outra coisa. O que se chama de voto afirmativo, que é o seguinte, para que a SAF aprove a alteração do nome, aprove reorganização, reestruturação societária, como, por exemplo, fusão, incorporação ou cisão, para que a SAF aprove a sua extinção... Ou seja, aquelas situações mais graves todas elas vão depender do voto afirmativo do Bahia. Que é como se fosse um poder de veto. Exato. O clube, o Grupo City, ainda que ele tenha 90%, ele vai precisar do Bahia nessa situação, afirmando sim, eu autorizo a alteração do nome, eu autorizo que a gente venda a empresa, eu autorizo que a gente extingua a SAF, mas tem que passar pelo próprio Bahia. Eu quero saber agora das confusões e dos problemas que pode ter, mas isso no próximo bloco, tá certo? Voltamos aqui no Jogo do Poder falando sobre SAF, futebol e etc. Aprendendo muito hoje. Até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando essa noite sobre futebol, falando sobre SAF. E você que vem acompanhando todos os blocos aí passados, vamos entrar agora nos problemas e nas questões assim meio cinzentas, que eu gostaria que você me falasse. Onde é que está o problema nessa situação toda? Deve ter alguma dificuldade, nem tudo é mar de rosa, né? Um dos problemas que pode existir na confecção da SAF, primeiro, são questões contratuais, ou como, por exemplo, o mesmo participação societária, a ser definido entre o investidor e o próprio clube. Mas talvez um grande problema que a gente pode tomar como exemplo foi o que aconteceu no Cruzeiro. Me conte aí, porque nem eu nem o telespectador sabe o que aconteceu no Cruzeiro. Eu imagino que o telespectador saiba ainda mais do que eu. Não foi bem um problema, porque pelo menos as partes, o presidente do Cruzeiro e o Ronaldo, eles estavam bem acertados, mas foi algo que não pegou, não teve uma boa visão por parte de alguns torcedores. Quando foi realizado o contrato de compra e venda de participação societária, o Ronaldo ele tinha se comprometido a realizar um aporte de, salvo engano, 300 milhões de reais. Só que a maneira como foi confeccionado esse tipo de investimento... O contrato? Exatamente. Na verdade, não foi nem erro tipo de redação contratual, mas talvez tenha sido erro de estratégia de negociação. Mas aí é difícil dizer, porque... A gente não estava lá. A gente não estava lá para saber. Mas seriam 300 milhões de reais aportados no Cruzeiro e eu não me lembro dos valores, então vamos trabalhar aqui com hipótese abstrata. Com hipótese abstrata é pleonasmo, né? Com hipótese... Desses 300 milhões, 50 milhões seriam aportados diretamente e os outros seriam... Parcelados. Não seriam nem parcelados, porque o do Bahia também está sendo parcelado em 15 anos. Mas seria como se o próprio Ronaldo ele renunciasse aos dividendos que ele iriam receber do Cruzeiro. Estava fritando porco com a própria banha. Mais ou menos. É inteligente uma ação dessa, né? Mas o pessoal não gostou não, né? Alguns torcedores não gostaram, mas o fato é que a entrada de Ronaldo no próprio Cruzeiro teve um impacto, não por outra razão. O clube estava sofrendo para conseguir resultado no campeonato e, salvo engano, acho que ele conseguiu voltar à Série A, que bora colocar assim, lugar de clube grande, né? O clube que dá mais rentabilidade, né? Também, mas com história do Sim, Cruzeiro. mas esse é um dos problemas. Você vislumbra outros? Porque isso é apenas um, né? Essa parte contratual. Porque eu vejo muito que o torcedor vai ficar cada vez mais distante das decisões operacionais do clube. Vai, mas se a gente for olhar, uma das principais fontes de receita do clube é venda de ingresso e receita de TV. Sim. E tudo isso é fornecido por quem? Quem é o produto dessas receitas? É o próprio torcedor. Então, se o torcedor ele perde simpatia com o clube, ele deixa de... Uma coisa que a gente tem que perguntar aqui no Brasil, porque normalmente essas coisas de SAF, etc., deve ser uma coisa meio que nacionalização de algo que já está acontecendo no mundo todo, né? Mas aí nós temos aqui no Brasil uma coisa peculiar, que é o Ministério Público, que acha que pode meter o bedelho em tudo, né? E faz uma estruturação como essa e o Ministério Público intercede em favor dos torcedores. Como é que fica essa situação? O Ministério Público intercede em favor dos torcedores nessa situação. Porque ele acha que uma decisão que foi tomada é prejudicial ao conjunto dos torcedores, por exemplo. Ele tem legitimidade para isso, não tem? Ele tem, mas aí seria mais uma questão negocial e até mesmo societária. E que a legislação provavelmente já teria estabelecido, pelo menos, se não uma resposta, pelo menos um direcionamento. E aí ficaria mais complicado o Ministério Público estar intervindo nessa situação. Ele pode intervir, por exemplo, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, que aí nesse caso seria... Se houvesse algum tipo de fraude. Se houvesse algum tipo de fraude. Não, mas aí ele deveria se intervir em alguma coisa. Estou falando uma coisa que ele pode intervir sem necessariamente... Mas aí fica difícil até responder, porque aí o Ministério Público pode intervir por qualquer problema que possa existir na SAF, que ele entenda que exista ali incentivo para uma ação coletiva. Mas eu não quero entrar nessa seara de discussão aí, porque eu acho que é uma discussão que a gente um dia vai precisar ter. Certamente. Que é o poder do Ministério Público e o quanto ele pode fazer ou não, porque a gente já viu o quanto de coisa ruim ele também pode fazer. Quantos acertos também faz. Nada tem só um lado, não é verdade? Certamente. Mas recentemente a ação do Ministério Público causou coisas interessantes nesse país. Mas esse é um dos temas. Nós vamos continuar aqui no futebol. De qualquer forma, você acha que é uma movimentação positiva e você está batendo palma para esse processo que está acontecendo no Brasil?
Eu acho que a legislação ela trouxe mais prós do que contras. Claro que existem alguns problemas lá na própria lei de imprecisão terminológica. Houve um termo que eu achei bastante interessante de um dispositivo legal que era sugestivamente inconstitucional, porque delegava ao Poder Judiciário a função de regulamentar o regime descentralizado de execução. E aí trouxeram à tona que isso seria função primária do Poder Legislativo e, portanto, não poderia estar sendo delegado, ou mesmo usurpado pelo Poder Judiciário. Mas... Então, essas discussões não foram enfrentadas ainda, né? Ainda não. Ainda há muita água para passar debaixo dessa ponte. Ou seja, ainda existe um campo cinzento ainda onde a gente não tem certeza jurídica de nada. Exatamente. Uma outra Então, seja bem-vindo ao Brasil, país da insegurança jurídica. Era exatamente isso que eu até teria que tratar. Uma das vedações da legislação quando eu falei sobre o regime centralizado de execução, vai se estabelecer um fluxo de pagamento para o adimplemento dessas dívidas do clube em relação à SAF. Enquanto a SAF e o clube estiverem realizando isso corretamente, não pode haver nenhum tipo de constrição de bens. Na mesma ideia da quem é que vai judicial. dizer que eles estão fazendo isso bem ou corretamente? Aí seriam os próprios relatórios financeiros que teriam que ser divulgados. Por exemplo, no clube, ele tem que ser divulgado eletronicamente, as demonstrações financeiras, e a mesma coisa é aplicada na SAF. Então, todos esses são documentos que são públicos. E aí, cabe cada credor, cada torcedor, ou mesmo o Ministério Público, está analisando para saber se está tudo agindo dentro da conformidade da lei ou não. E você acha que... obviamente que com o tempo tudo isso os torcedores vão cada vez mais conhecer mais esse tema. O que é que você recomendaria ao torcedor, ao próprio sócio dos clubes que estão fazendo essa transformação agora, porque nós estamos chegando ao final do programa, né? O que é que você recomendaria que eles fizessem? Porque tem poucos advogados que conhecem essa área, né? Sim, certamente. Eu acho que talvez seja o melhor caminho me ater aqui num aspecto mais conservador, que é ler a legislação. Ela tem alguns assuntos que permitem, como disse, se não dar resposta, mas pelo menos elucidar qual o caminho que deve ser seguido. Então, a gente tem diversas hipóteses, diversas opções que são conferidas ao clube, diversas oportunidades para que o clube tenha uma sobrevida. Agora, a gente está chegando, realmente vai ser a última pergunta minha e vai ser a sua resposta e a gente vai encerrar o programa. Está sendo muito interessante, mas me diga aí uma coisa. Você acha que o torcedor do Bahia está sabendo dessas zonas cinzentas, ele conhece isso para tomar uma decisão melhor? Porque afinal ele vai autorizar isso em assembleia. Eu não diria que eu não acho que existam zonas cinzentas na legislação. Existem sim algumas questões controversas, mas zona cinzenta, algo que seja que venha a ser prejudicial ao torcedor, ao clube, eu acho difícil constatar. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente é que a SAF, e é bom esclarecer isso, inclusive para todo e qualquer torcedor, que a SAF ela não é um fim em si mesmo. Ela é um meio para que se atinja um determinado resultado. Se a gente vai atingir esse resultado ou não, dependerão de outros fatores, como a gente falou da gestão administrativa, do ambiente do clube, dos jogadores contratados, do próprio ímpeto da torcida em estar seguindo o clube. Alexandre, eu vou lhe agradecer por esses esclarecimentos que para mim são iniciais. Eu ainda vou aprofundar um pouquinho mais e com certeza a gente vai conversar de novo para poder a gente desenvolver e fazer esse serviço público orientando aí os torcedores, viu? Obrigado pela sua presença aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço, Zelan, um prazer é todo meu. Na próxima semana, mais um assunto interessante. Meu nome é Zelan Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Até lá.